Oi, meu nome é Liana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a almofada natalina. Essa almofada em crochê usa pontos fantasia que vão deixar o seu Natal ainda mais aconchegante. Para fazer a almofada, você vai precisar de um novelo do fio Cotine, na cor Soldado. Esse é um fio 100% acrílico maravilhoso para crochetar. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 5 mm, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura e uma fita métrica ou régua. Vamos começar fazendo uma amostra. Faça um nó corrediço e depois 14 correntinhas. Essa amostra de pontos vai servir para você regular a sua tensão do fio ou o tamanho da agulha. Pule a primeira correntinha e na segunda faça um ponto baixo. Siga fazendo um ponto baixo em cima de cada correntinha até o final. Primeira carreira pronta, faça uma correntinha para subir e vire. Pule a correntinha de subida e faça um ponto baixo no primeiro ponto de base. A partir do segundo ponto, faça o ponto baixo pegando apenas a alça de trás do ponto de base, dessa forma. O ponto de base tem um V, então você passa a agulha pegando apenas a alça que está para o lado de trás. E aí é só fazer o ponto baixo normalmente. Siga fazendo o ponto baixo na alça de trás até sobrar apenas um ponto na carreira. No último ponto da carreira, faça o ponto baixo pegando as duas alças. Esse ponto baixo na alça de trás vai ser usado na hora de crochetar a almofada. Faça uma correntinha para subir e vire. E agora é só repetir o mesmo passo a passo. No primeiro ponto de base, você vai fazer um ponto baixo pegando as duas alças. A partir do segundo ponto, faça o ponto baixo pegando apenas a alça de trás, até sobrar apenas um ponto na carreira. E nesse último ponto, faça novamente pegando as duas alças. Repita esse passo a passo até ter 9 carreiras. Aqui está a minha amostra com 9 carreiras e 13 pontos. A amostra deve medir aproximadamente 8 cm de largura por 4 cm de altura. Se a sua amostra estiver muito maior, diminua o número da agulha, e ao contrário, se estiver muito menor, aumente o número da agulha. Depois de tudo ajustado, vamos para a almofada. Faça o nó corrediço e 52 correntinhas. Pule a primeira correntinha e na segunda faça um ponto baixo. Siga fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha até o final. O começo da almofada é idêntico à amostra, só é um pouco maior. Chegando ao final, vamos para a segunda carreira. Faça uma correntinha e vire. Pule a correntinha de subir e no primeiro ponto da base faça um ponto baixo, pegando as duas alças. E a partir do segundo, vamos fazer ponto baixo na alça de trás, da mesma forma que na amostra. O ponto de base é um V, então você pega apenas a alça de trás e faz o ponto baixo normalmente. Siga crochetando dessa forma até sobrar apenas um ponto. Nesse último ponto da carreira, faça o ponto baixo pegando as duas alças do ponto de base. A próxima carreira é idêntica, faça uma correntinha, vire, comece no primeiro ponto com um ponto baixo pegando as duas alças e a partir do segundo faça ponto baixo pegando apenas a alça de trás. E lá no último ponto da carreira, volte a fazer um ponto apenas pegando as duas alças. Siga crochetando até completar 13 carreiras. Eu estou no meio do caminho, ainda faltam algumas carreiras, mas só para mostrar para vocês como está ficando. Com as 13 carreiras prontas, vamos começar na 14ª o ponto fantasia. Faça 2 correntinhas e vire. O primeiro lugar que você vai passar a agulha vai ser aqui, na primeira correntinha. Primeiro lace o fio e depois passe a agulha nessa primeira correntinha. Lace o fio e puxe pela correntinha. Agora, nós vamos passar a agulha aqui, ó, no primeiro ponto de base, de onde estão saindo as correntinhas. Lace o fio e passe no primeiro ponto de base. Lace o fio e tire. Novamente, lace o fio, pule o próximo ponto e no ponto seguinte, passe a agulha. Lace o fio e puxe pela base. Você deve ter 7 alças na sua agulha.
Agora, lace o fio e tire por todas essas alças. O começo pode ser um pouco mais difícil, mas vai com calma que vai dar certo. Para finalizar o ponto, faça uma correntinha. Está pronto o ponto fantasia. Nesse ponto, você vai passar a agulha por 3 lugares diferentes, sempre laçando o fio antes. Vamos continuar. Lace o fio e passe a agulha agora pela correntinha do último ponto, por aqui. Lace e puxe. Lace o fio novamente e passe a agulha pela base do ponto anterior, bem aqui. Lace e puxe. Lace o fio mais uma vez, pule um ponto e passe a agulha no ponto seguinte. Lace e puxe. E agora que você já passou a agulha pelos 3 lugares, é só laçar o fio e puxar por todas as 7 alças. E para finalizar o ponto, faça uma correntinha. Novamente, lace o fio, passe aqui nesse buraquinho que é a correntinha do ponto anterior. Lace e puxe. Lace o fio novamente e passe na base do ponto anterior. Lace e puxe. Falta o último lugar. Lace o fio, pule um ponto e no próximo ponto, passe a agulha e puxe. Depois de passar a agulha pelos 3 lugares, lace o fio e puxe por todas as 7 alças. Para finalizar o ponto, faça uma correntinha. E assim vai ficar o seu ponto fantasia. Continue crochetando esse ponto até chegar ao final da carreira. Você pode ver o gráfico desse ponto na receita escrita disponível no blog da Fios Pinguim. Cheguei ao final e aqui falta apenas um ponto. Vou laçar o fio, passar a agulha na correntinha do ponto anterior, laçar, passar na base do ponto anterior e agora vou laçar, pular um ponto e aqui pegar o último ponto baixo da carreira de baixo. E agora é só laçar e puxar por todas as alças e no final fazer uma correntinha. Uma observação importante é que essa correntinha finaliza esse último ponto. Ela não faz parte das correntinhas de subida. Então, para começar a próxima carreira no ponto fantasia, faça 2 correntinhas e vire. Como esse é o primeiro ponto, não tem nenhum ponto do lado dele. Então, o primeiro lugar que a gente vai passar a agulha é aqui na primeira correntinha. Então, eu laço o fio, passo aqui na primeira correntinha, laço o fio novamente e puxo. Laço o fio e o segundo lugar para passar a agulha vai ser aqui, na base, que é a correntinha que a gente terminou o ponto da carreira anterior. Seguindo o passo a passo, laço o fio, pulo um ponto e coloco a agulha no ponto seguinte. O ponto seguinte é bem nesse buraquinho que fica entre os 2 pontos, que corresponde à correntinha de fechamento dos pontos. Agora é só laçar o fio e puxar por todas as alças. E para finalizar, fazer a correntinha. No segundo ponto da carreira, já temos um ponto do lado. Então, o primeiro lugar vai ser laçar o fio e passar a agulha pela correntinha desse ponto do lado, bem aqui. Depois, laçamos novamente e passamos a agulha pela base do ponto anterior. Laço de novo, pulo um ponto e passo a agulha pelo próximo ponto, que é esse buraquinho aqui. E aí é só continuar. Laço o fio, puxo por todas as alças e faço a correntinha. A partir daqui, o passo a passo se repete, o ponto é o mesmo. Vamos seguir fazendo até o final e no último ponto eu volto para mostrar um detalhe importante. Esse aqui é o último ponto da carreira e o começo é igual aos outros. Laço e passo na correntinha do ponto anterior, laço, passo a agulha na base do ponto anterior e agora no último lugar para passar a agulha, a gente vai pular um ponto e passar a agulha pela correntinha de subida da carreira anterior, dessa forma aqui. E aí é só concluir o ponto como em todas as outras vezes, sem esquecer de fazer a correntinha para fechar o ponto. Para começar a carreira seguinte, faça 2 correntinhas, vire e siga o mesmo passo a passo. Faça um total de 5 carreiras nesse ponto fantasia. 5 carreiras prontas. Vamos agora fazer uma carreira de transição entre esse ponto fantasia e mais uma sequência de carreiras de ponto baixo na alça de trás.
Faça uma correntinha e vire. Pule a correntinha de subida e passe a agulha pelo primeiro ponto. Esse primeiro ponto vai ser aqui, o buraquinho que corresponde à correntinha que você fechou o ponto fantasia anterior. Passe a agulha e faça um ponto baixo. Depois faça uma correntinha, pule um ponto e passe a agulha no próximo ponto. Esse próximo ponto é aquele buraquinho que a gente já conhece do ponto fantasia. Faça um ponto baixo nele. De novo, faça uma correntinha, pule um ponto e faça um ponto baixo no ponto seguinte. Siga dessa forma até o final da carreira, fazendo uma correntinha, pulando um ponto e fazendo um ponto baixo. Correntinha, pula um ponto, faz um ponto baixo. Cheguei no final da carreira, vou fazer aqui uma correntinha depois do ponto baixo, né? Vou pular um ponto e o próximo lugar que eu vou passar minha agulha vai ser aquela correntinha de subida, o mesmo lugar que a gente estava passando para fazer o ponto fantasia. E nele eu vou fazer um ponto baixo, que vai ser o último dessa carreira. Essa então vai ser a nossa carreira de transição. Vamos iniciar a próxima parte da almofada fazendo uma correntinha e virando. Pulo a correntinha de subida e no primeiro ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. E a partir do segundo ponto, vamos voltar a fazer o ponto baixo na alça de trás. Da mesma forma que no começo da almofada, vamos fazer o ponto baixo na alça de trás até sobrar apenas um ponto na carreira. E nesse último ponto, a gente faz o ponto baixo pegando as duas alças do ponto de base. Repita o passo a passo da mesma forma que nas primeiras carreiras da almofada, só que dessa vez faça um total de 26 carreiras no ponto baixo na alça de trás. Com as 26 carreiras de ponto baixo na alça de trás prontas, volte a fazer o ponto fantasia, seguindo exatamente o mesmo passo a passo anterior. E também fazendo exatamente 5 carreiras, como na última parte do ponto fantasia. Aqui está a almofada feita até essa etapa. Metade da peça já está pronta. Nós tivemos a primeira carreira de ponto baixo, depois 12 carreiras no ponto baixo na alça de trás, totalizando as 13 carreiras iniciais. Depois a gente fez 5 carreiras no ponto fantasia e no final a carreira de transição. Tivemos 26 carreiras no ponto baixo na alça de trás e, para terminar, 5 carreiras no ponto fantasia. A partir daqui, para fazer a outra metade da peça, a gente vai repetir toda essa sequência. Você pode acompanhar toda essa sequência de carreiras por escrito lá na receita disponível no blog da Fios Pinguim. A única diferença é que agora a primeira carreira da repetição não vai ser o ponto baixo em cima da correntinha, mas sim a carreira de transição. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar, pular a correntinha de subida e fazer o primeiro ponto bem aqui. E aí fazer aquela sequência da carreira de transição igual na vez anterior. Uma correntinha, pulo um ponto da base e no próximo ponto faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto baixo e sigo assim até o final. Lembrando que o último ponto baixo deve ser feito aqui, na correntinha de subida da carreira anterior. Carreira de transição feita, vamos voltar a seguir a sequência de pontos lá do começo, que você pode acompanhar na receita escrita disponível no blog da Fios Pinguim. E aqui está a segunda parte finalizada, aqui você consegue ver como que ela se repete duas vezes. A montagem vai ser da seguinte forma: essa parte sanfonada menor encontra a parte sanfonada menor que está no meio, e a outra parte vem aqui e dobra também. O fechamento da almofada pode ser feito de muitas formas, com zíper, costurando, com botão. A gente vai optar aqui por fazer um fechamento do tipo envelope. Para isso, a gente vai precisar fazer aqui algumas carreiras no ponto baixo na alça de trás para conseguir passar por cima desse pedaço. Então, eu vou continuar o passo a passo como se eu fosse fazer mais uma repetição da almofada, só que dessa vez vai ser um pouco menor. Eu vou fazer a carreira de transição com um ponto baixo intercalado com a correntinha.
E depois vou fazer mais ou menos umas 9 carreiras no ponto baixo na alça de trás. Ficou dessa forma assim. É um pouco menor do que nas outras partes, mas não tem problema, é só para o acabamento ficar mais legal. Já pode cortar o fio e vamos montar a almofada. Deixe o lado direito para a parte de cima. Se você não conseguir identificar, é só ir na primeira carreira onde está o lado direito do ponto e aí manter ele para cima. Dobre juntando essa parte sanfonada da ponta com a parte sanfonada do meio. Essa faixa de ponto fantasia deve casar com a faixa de ponto fantasia de trás. Dobre o outro lado, também casando a parte do ponto fantasia com o ponto fantasia que está na parte de trás. E essa parte sanfonada que a gente crochetou por último vai ficar aqui por cima. Para ajudar na hora da costura, você pode usar marcadores de ponto para deixar bem alinhado essas duas partes do ponto fantasia. Depois é só seguir alinhando essa parte sanfonada até encontrar o meio. E então começar a costura com uma agulha de tapeçaria e um pedaço do fio cotine. Faça a costura em zigue-zague, de um lado para o outro. Pegue uma alça da parte da frente e uma alça da parte de trás que está logo em frente. E depois volte, pegando uma alça da parte de trás e uma alça da parte da frente. E siga costurando dessa forma, com paciência e cuidado, sempre observando o jeito que a peça está ficando. Lembre que essa parte do acabamento é muito importante para o resultado final da sua peça. Costurei até o final do ponto fantasia, vamos entender como fazer o envelope. Pegue a parte sanfonada do começo e alinhe com a parte sanfonada de trás. Depois pegue esse pedacinho que crochetamos no final e coloque por cima, também bem alinhado. Aqui você vai precisar pegar as três partes, a parte de cima, a parte do meio e a parte lá de trás, alinhando os pontos. E volte a fazer a costura zigue-zague, lembrando de pegar as três partes e deixando bem alinhado. Aqui eu já estou chegando no final daquela parte menorzinha que ficou por cima. Quando chegar ao final dela, é só continuar costurando, dessa vez pegando as duas partes do lado de lá e alinhando essas outras duas partes do ponto fantasia, até chegar no final. Aqui está um dos lados da almofada já costurado. Esses fios aqui que sobraram é só arrematar. Vamos virar e costurar o outro lado da almofada seguindo exatamente a mesma lógica e o mesmo passo a passo. Aqui está a almofada costurada, fios arrematados. Agora a gente vai virar ela do avesso, na verdade, virar ela para o lado direito. Assim a costura fica para dentro e o acabamento fica muito mais bonito. Para finalizar, é só colocar o enchimento. Essa almofada é ideal para um enchimento de 30 por 30. Se quiser, faça um alinhavo simples aqui na abertura do envelope. É só usar uma linha e pegar alguns pontos de cima, alguns pontos de baixo, pode ser com uma distância grande mesmo. Ir alinhavando até o final. Depois faça um nó simples, passe a linha lá por dentro e corte o excesso. E está pronta a sua almofada, cheia de textura para deixar o seu Natal ainda mais aconchegante.